Bom dia, paz do Senhor Jesus, irmão e irmã, que Deus venha abençoar o nosso dia, que seja um dia maravilhoso, um dia produtivo, um dia cheio de paz, que a gente venha resistir às tentações, permanecer firme e forte na presença do Senhor, louvando e engrandecendo esse Deus, amém? A gente vai dar continuidade à nossa leitura, livro de Atos, hoje é o capítulo 26. Estamos vendo aí a trajetória, de Paulo indo para Roma. Ele apelou para César, César é o imperador de Roma, então ele ficava, na sede, digamos assim, do império. E aí Paulo foi para Jerusalém, o pessoal prenderam ele se apresentou para algumas autoridades de lá, e agora ele está se dirigindo ao rei Agripa, que é uma autoridade, é tipo um representante do imperador, né? Que tinha o governador, que era o Festo. Aí depois foi o Agripa, que é o rei, e depois do rei é o imperador, né? Aí agora ele tá no rei, no rei Agripa. Aí Atos 26 diz assim: A seguir, a Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: É permitido que uses da palavra em tua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nestes termos: Tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na tua presença, poder produzir a minha defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus. Mormente quer dizer principalmente, porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso, eu te peço que me ouças com paciência. Quanto à minha vida, desde a mocidade como decorreu, desde o princípio entre o meu povo em Jerusalém, todos os judeus a conhecem. Pois na verdade eu era conhecido deles desde o princípio, se assim o quiserem testemunhar, porque vivi fariseu, conforme a seita mais severa da nossa religião. E agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente de noite e de dia, almejam alcançar. É no tocante a esta esperança, ó rei, que eu sou acusado pelos judeus. Porque se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os... ele fez uma pergunta, então eu vou ler de novo. Porque se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus Nazareno. E assim procedi em Jerusalém. Havendo recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões. E contra estes dava o meu voto quando os matavam. Muitas vezes eu os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. E demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Com estes intuitos, parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei: Quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Esse recalcitrar contra os aguilhões, a gente lê, mas a gente não vai atrás de saber, né? Aí um dia desse eu tava vendo uma explicação sobre isso, que eu nunca nem tinha parado pra pesquisar sobre isso, né? Aí no Instagram tem muita coisa, tem umas coisas que não é pra gente ver, mas também tem muito conteúdo legal. Depende muito de quem a gente segue, né? E aí apareceu a explicação, uma pessoa pregando, explicando que os aguilhões é tipo um negócio que o pessoal colocava pra carroça, né? Pro boi ele continuar andando. Aí era tipo assim um espeto, um negócio que eles colocavam assim atrás do boi, que aí se o boi quisesse parar, aí a carroça continuava girando, né, o pneu e o aguilhão tocava no boi e o boi continuava andando, que é pro aguilhão não tocar nele, né? E assim ele continuava andando e levando a carroça. E aí tinha aqueles bois que eles eram muito teimosos, né? E aí eles queriam, porque queriam se soltar, né? Não queriam carregar a carroça. Aí eles ficavam, tipo assim, se batendo, né? Contra os aguilhões. Tipo assim, eles eram tão arredios, tão rebeldes, que eles não queriam obedecer, né? Ao dono deles, né? E aí eles ficavam, tipo assim, quase que se torturando os aguilhões, né? Que é para não obedecer o dono. Então Paulo disse assim: dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões, né?
E tipo assim, Paulo estava fazendo a mesma coisa, né? Ele estava, tipo, para ser rebelde, ele estava maltratando, né? Perseguindo aquelas pessoas, mas na verdade ele estava fazendo mal a ele mesmo, né? Então, versículo 15. Então eu perguntei: Quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio, para lhes abrir os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia, e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Por causa disto, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram matar-me. Mas, alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo, senão o que os profetas e Moisés disseram a vez de conhecer, isto é, que o Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Então, Paulo estava sendo acusado de estar infringindo a lei, né, de Moisés, mas ele está dizendo que ele não está infringindo a lei. Na verdade, ele está fazendo de acordo com a lei já dizia. Né? O Senhor, né, Cristo já era profetizado naquela época, né? E tudo aquilo que aconteceu com Jesus já havia sido escrito. Né? E mesmo assim as pessoas não queriam aceitar Jesus. Então, versículo 24. Dizendo ele estas coisas em sua defesa, Festo o interrompeu em alta voz. Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Então Paulo estava falando, né, para Agripa, mas aí Festo não se controlou e falou isso aí, né? Paulo, porém, respondeu: Não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso. Porque tudo isto é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma destas coisas lhe é oculta, porquanto nada se passou em algum lugar escondido. Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: Por pouco me persuades a me fazer cristão. Paulo respondeu: Assim Deus permitisse que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem se tornassem tais qual eu sou, exceto estas cadeias. A essa altura levantou-se o rei e também o governador e Berenice, bem como os que estavam assentados com eles, e havendo se retirado, falavam uns com os outros, dizendo: Este homem nada tem feito passível de morte ou de prisão. Então Agripa se dirigiu a Festo e disse: Este homem bem podia ser solto se não tivesse apelado para César. Então, eles viram, né? Agripa viu que Paulo não tinha nada para acusar ele de ser morto, né? Mas Paulo tinha apelado para César. Então, como ele apelou para César, ele tinha que dar prosseguimento, né, ao processo e ir até a Itália, onde estava César, né, o imperador, lá em Roma. E aí ele teve que dar continuidade à sua viagem. Mas a gente vai ver no próximo capítulo que existia sim um propósito do Senhor para ele ir para Roma, né? Então tudo o Senhor tem um propósito, né? E a gente está vendo aqui, né, mais um capítulo da trajetória da viagem de Paulo em direção a Roma. Então que Deus venha abençoar, né, a nossa vida, que a gente venha continuar lendo a palavra e descobrindo coisas novas, porque tem sempre coisas novas, né, pra gente aprender, que a gente venha seguir com humildade, que o Senhor venha transformar nosso coração, né? A Juliana de ontem não é a mesma de hoje, nem muito menos a de alguns anos atrás, né? E que a gente venha estar sempre assim, em processo de mudança. Tava até falando com uma amiga minha agora há pouco, né? A gente tava falando sobre tirar coisas antigas, né, de casa que às vezes as pessoas gostam de acumular. E é muito bom quando a gente faz isso, a gente tira aquelas coisas que não tem mais serventia, que às vezes a gente guarda porque a gente acha que vai usar, ou a gente guarda porque já teve uma utilidade, ou que já foi importante, mas que hoje não servem mais, né? Então que a gente não seja acumuladores de coisas que não servem mais, né? Mas que a gente deixe para lá as coisas antigas, as coisas velhas, e que a gente tenha esse hábito de estar sempre evoluindo, sempre passando de fase, sempre mudando. Mudança não é uma coisa ruim. Quando a gente muda para o bem, né, quando a gente muda em direção a Jesus, a mudança sempre vai ser uma coisa boa,
né? Por mais que seja um pouco doloroso às vezes, né? Ou cansativo, como fazer uma faxina em casa. Mas vai ser sempre algo que vai nos deixar mais leves, cada vez mais leves, ao ponto da gente se sentir tão leve que a gente vai se sentir mais pertinho do céu, né? De tão leve que a gente vai estar. Então, que Deus vai abençoe a nossa vida e até amanhã, em nome de Jesus.